Há 2 anos praticamente a gente tem se debruçado e entender o que acontece dentro de Foz do Iguaçu em relação a alagamentos, né? Alagamentos, enxurradas, e assim, você, como falou na introdução, até o final da década de 90 existia aquela questão de jogar a sujeira para baixo do tapete. Era um problema ambiental, né? Tanto é que existia várias disciplinas que alagamento encaixasse dentro de problemas ambientais urbanos. Da década de 90 até 2010, 2012, passou a ser um problema social, que o pessoal ocupava as margens dos rios. E você soma problema ambiental com problema social, mas e a engenharia? Onde que fica a engenharia em tudo isso, né? A engenharia se eximiu desse ponto, os loteadores se eximiram com relação à engenharia também a esse ponto, porque assim, aquilo que eu faço está 100% bom, e se lá na frente estourar, é a culpa da pessoa que está jogando lixo, é a culpa do cara que foi morar na margem do rio. Na margem do rio, e realmente nós temos esse retrato. Em Foz do Iguaçu, da década de 80 para cá, nós temos esse retrato. Mas agora, com essa diretoria extraordinária, qual é a função dessa diretoria? É olhar o lado da engenharia. O que a engenharia pode entrar e fazer dentro daquilo que não fizeram. Então não adianta mais chorar o leite derramado. Então você tem que pegar, olhar o que acontece. Então o que nós estamos fazendo durante esse tempo? Nós temos problemas crônicos de bacias inteiras dentro de Foz do Iguaçu. A bacia do Rio Mimbi, que faz parte do Boici, é uma delas, né? O São Luís está em cima de uma área alagável, não devia ter esse loteamento lá em cima hoje, e nem nunca deveria ter sido aprovado, né? Para quem conhece a história da morfologia urbana, a gente sabe que ali não deveria ter, deveria ser um grande parque. Repete para nós o loteamento que não deveria ser aprovado? O São Luís. O São Luís não deveria ser aprovado. Como outros, não deveria. Certo. Né? Por quê? Porque é uma área alagável, era uma área natural de retenção e contenção de enchentes, né? E isso aí foi passando, justamente por causa dessa filosofia, né? Depois veio a Eco 92, transforma isso em um problema ambiental, urbano, né? Mas ele olha só o lixo, ele não olha quem causa o lixo. Então você tem todo um histórico dentro desse panorama que foi desfavorável até aqui. Por exemplo, você falou de São Paulo. São Paulo está sofrendo há décadas. Se a gente pegar aquela avenida central de Belo Horizonte, que a gente vê nas reportagens ali... Que fica em cima do rio. O canal de drenagem não suporta, ele vai para as laterais. Aí você tem um panorama de enchente com enxurrada. Ontem Florianópolis, morro abaixo, matando gente, inclusive. Florianópolis. Então você pega as grandes cidades urbanas, Curitiba. Por que Curitiba investiu em parques da década de 70 para cá? Porque os parques são essas áreas que são naturais e que a própria natureza vai se dar conta de que aquilo ali vai ser um reservatório de água de chuva, né? Então, enquanto você não respeitar essa parte da engenharia, da natureza, da topografia, da morfologia urbana, e continuar aprovando loteamentos à revelia, sem uma engenharia específica que entenda disso daí, nós vamos sofrer esses grandes problemas. Outro problema que nós temos é a Bacia do Ouro Verde. A Bacia do Ouro Verde, nós vemos filmagens aí, a Defesa Civil acompanha, e eu acompanho também. Toda a chuva eu estou na rua, eu estou indo em cima, estou olhando, estou vendo o que está acontecendo. Então você pega o Ouro Verde, tem casa do lado do rio. Ah, o problema é a casa do lado do rio? Não, não é o problema a casa do lado do rio. Hoje não. Isso foi uma ocupação que aconteceu há 15, 20, 30, 40 anos atrás. O programa Profilurb foi um programa do governo estadual junto com o governo municipal. Então hoje nós temos o bairro Profilurb, em cima de rio, né? Nós identificamos nesse tempo, por exemplo, uma alteração de traçado dos rios em Foz do Iguaçu. Você pega ali todo hoje a nascente do Horto, hoje nós temos ali 2 nascentes dentro do Horto Municipal que faziam parte do trecho que ia para o Rio Carimã. E o que aconteceu? Onde está o Shopping Catuaí, a Vila Adriana, essa água hoje está indo para onde? Para o Arroio Ouro Verde. E aí você vê por que existe o alagamento. Existe porque houve uma alteração de traçado do rio, do córrego. Isso é crime ambiental. Hoje você não se aprova isso em nenhum lugar do planeta. Porque você tem que respeitar a morfologia do terreno. Você tem que respeitar a topografia do terreno.
Então, nós temos um projeto para resgatar esse traçado original, porque é para onde a água vai com uma vazão controlada, né? Então, nós temos projetos para resgatar esse traçado dentro do horto, da Bacia do Ouro Verde, e são obras caras. Por que são obras caras hoje? Porque já está ocupado. Né? Então, se você olhar toda ali a região em volta do horto, nós temos ocupações irregulares ali. Então, você retirar 100 famílias, 200 famílias, é um custo muito alto, não em termos só financeiro. A família já tem ali, por exemplo, nós tivemos ali no Mimbi, nós tivemos quase 9 meses de paralisação no cronograma, na velocidade do cronograma, porque nós tínhamos 16 famílias ali que ocupava o prolongamento da Rua Edmundo de Barros que abria a Pôr do Sol. 16 famílias só naquele quadradinho ali. Então entrou a Covid, veio uma lei federal que você não poderia acionar a desocupação na justiça, a pessoa tinha o direito dela de estar ali, né? Mesmo assim, houve uma tratativa da Secretaria de Assistência Social do Foz Habita, junto com a Secretaria de Obras, Planejamento Urbano, para dialogar com essas famílias, dialogar com o Poder Judiciário, para retirar elas lá, né? Elas foram realocadas para outros bairros, tiveram seus terrenos garantidos. Então, isso demora, é um processo que nós teríamos aí um prazo para junho do ano passado ter terminado essa obra, e ela foi se prolongando, justamente porque não é só engenharia. Hoje, não é só engenharia. Você vai entrar com uma obra de drenagem hoje, de macro drenagem ou de uma drenagem de grande porte, você não tem só engenharia para responder hoje. Você tem um grande problema social atrás disso. Aí é o seguinte, né, Ojeda, fica aquela frase, né? O caro é você não fazer de forma correta. Esse é o caro. Esse é o caro. Esse é o caro, você não fazer de forma correta, porque depois, para consertar, tirar gente, indenizar, alocar em outros sei lá bairros. onde, em outro, fica muito, muito mais caro, mais difícil, muito mais discussão, muito mais gente, né? Sim, famílias, pra netos, conversar, enfim, Nélio. Eu vou aproveitar e fazer um parêntese só. Aconteceu agora pela manhã um acidente na região de Guaratuba, um ônibus com placa de Belém, com 57 passageiros, que se dirigia a Camboriú, em Santa Catarina, saiu da pista, acabou tombando. Até agora são 14 pessoas que morreram no acidente e pelo menos 9 em estado grave, feridas nessa situação. Voltando para o papo aqui com o Ivan, e até você disse agora há pouquinho de respeitar a questão da engenharia, eu só queria lembrar que esse dito loteamento lá no São Luís foi liberado por um engenheiro. Era o Carlos Juliano Budel, engenheiro, foi quem liberou essa moradia, esse loteamento todo lá. Ou seja, nem sempre a engenharia, se não é só pela questão técnica, faz a coisa certa. Mas daí para cá, e vou ficar com esse caso do São Luís, nessa primeira questão, Ivan, você disse, metade do ano passado era para estar terminadas as obras. Agora, recentemente, a empresa, o poder público, que já disse algumas vezes que ali estava solucionado 70%, 80%, 90% até a próxima chuva. Aí mostrava que não estava com esse nível de solução. Foi dito que não foi possível fazer porque estava molhado e não dava para fazer explosão das rochas. Aí houve toda aquela comoção por causa de muito alagamento ali e, de repente, de um momento para o outro, resolveram, não, mas dá para começar a detonar do outro lado para cá. Essas ações não podem ser um pouco mais rápidas, porque simplesmente dizer para as pessoas, olha, já melhoramos bastante, não resolve o problema delas. Com relação a esses... E parece que agora está realmente encaminhando uma solução ali. Por que a gente passa esses índices aí para vocês? Não é invenção. No caso da etapa 2 do São Luís, que é da Pôr do Sol até a Carlos Lavareda, nós estamos com 98% da obra concluída ali, nesse trecho que vai ser da Duela até o Rio Mimbi. Ali nós temos 98%. A etapa antiga, que é da Humberto dos Santos até a Bartolomeu de Gusmão, nós temos um outro complicador, que são rochas afloradas ali a 30, 40 centímetros, com casas tubulando nascentes para a rua. Então ali existe um diagnóstico, já existe um projeto
para se resolver. E não é você abrir uma vala e colocar uma tubulação simples ali, né? Ali você vai ter um volume maior de detonação de rocha. Você tem que achar a técnica correta para essa detonação de rocha, porque as casas estão muito em cima da rua ali. Então, ali nós temos o problema social muito mais agravado. Pois bem, para a gente solucionar isso, então nós fizemos o planejamento da obra em 3 etapas. Etapa 1, que vai da Ponte Ludolfo Gomes até a Carlos Lavari, até a Pôr do Sol, que é onde a gente precisava abrir e realocar essas famílias com menor impacto no começo, para dar vazão justamente para a parte de cima, porque não adianta eu não ter vazão para a parte de baixo, que sempre fizeram isso lá. Nós achamos lá, e eu tenho um registro fotográfico, tem trechos que eu tenho uma tubulação de 1,20, depois ela muda para duas tubulações de 1 metro. Depois ela some essa tubulação de 1 metro, você acha uma tubulação de 80 centímetros. Daqui a pouco você acha uma tubulação de 30. Então, o que fizeram ali, na realidade, foi um crime com essa população. Foi um crime. Porque assim, você não faz uma obra... Então você vai achando fatos durante a execução da obra que ninguém imaginava que Mas existiria. não está muito lento esse processo, Ivan? Não está lento. Porque as pessoas sofrem a cada Até, chuva. você veja, de 2 de novembro para cá, do ano retrasado, a obra não parou. Feriado, final de semana, a obra está em andamento. Nós tínhamos um cronograma inicial de 2 anos. Nós queremos fazer em 1 ano. Nós estamos chegando a 1 ano e 2 meses. E nós, se a gente tivesse esse problema com a Covid, se a gente não tivesse problema social, que entraria a questão do Poder Judiciário, aí tem que dar um apoio muito grande para o Dr. Osli, que foi um grande intermediador para tudo isso. Para chegar para um promotor, para chegar para um juiz e dizer, olha, nós precisamos tirar. Porque não é só 16 famílias, são 600 famílias. Né? Então você tem que mostrar isso. Por exemplo, nós tivemos um grande problema que foi a liberação de outorga, que não é o município, é o Estado. Então, pela primeira vez, isso a gente fala até com certo entendimento, foi a primeira vez que nós tiramos outorga do Estado para mexer com uma obra de drenagem de grande porte. Ô Geda, desculpa te interromper, mas eu quero ouvir 2 ouvintes que estão conosco na linha. Seu Agenor Miranda, bom dia, seu Agenor. Bom dia. Como é que está o amigo? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está aí o Três Lagoas? Tudo bem, doutor Nelson, graças a Deus. A não ser aqueles problemas antigos, né, que a gente sempre pediu e até hoje nada resolvido. Então, ouvindo falar do São Luís, dos problemas da cidade, eu queria dar uma lembrada, né, da nossa marginal. Pelo amor de Deus, não tem mais condições. Bom, para começar, não tem uma calçada para o pedestre. Essa avenida já passou, essa marginal já passou vários prefeitos, eu acho que 3, 4... A última grande obra começou com o Reni, com o prefeito Reni Pereira, é isso, seu Agenor? Começou, aí. Então já passou 2 mandatos, né, de prefeitos, 2 gestões de prefeitos, e agora nós temos grande esperança, né, nós estamos aguardando, né, que derem uma posição que, pelo amor de Deus, não dá mais para aguentar. Tá ruim para andar aí, então, seu Agenor? Tá difícil. E o pessoal que quer entrar e sair, ali tem muito caminhão, né, as transportadoras, é lastimável, é uma vergonha para a classe empresarial nossa aqui. Eles estão sentindo com essa demora, eu já digo, falta de interesse. Ok. Seu Agenor, bom dia para o senhor, obrigado aí pela participação. Já o Geda comenta alguma coisa a respeito disso. O Jonathan, do Dom Giovanni, bom dia, Jonathan. Bom dia, Jonathan. Bom dia, doutor Nelson, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Diga lá, meu amigo. Doutor Nelson, aproveitando o gancho, o que acontece? Ali falando em fiscalização, antes de aprovar o loteamento, né? Certo. Eu digo isso porque eu passo ali todo dia no loteamento que está sendo, que foi liberado, já está vendendo e tudo mais, que seria ali na Felipe Vancher.
Na Felipe Bocher tem um loteamento ali que foi aprovado e com essa chuvarada que deu aí, um carro pequeno ou uma moto não passa, porque tá alagando ali. O loteamento fica ali entre a Felipe Bocher e a República Argentina. Então, quer dizer, igual disso o secretário aí tá vendo algum problema, né? Porque foi aprovado, foi recente. E com essa chuvarada que deu ali, tá difícil pro motorista passar. Ô, Jonathan, você lembra o nome do loteamento? A que eu queria fazer... Doutor Nelo, repete, por favor. Eu queria saber se você lembra o nome do loteamento que você faz referência entre a Felipe Vancher e a República Argentina. Tem um canhadão ali. Você lembra mais ou menos? Não, lembra o nome do loteamento? Não, o nome do loteamento eu não lembro não. Mas que altura, mais ou menos? Vamos pegar a subestação da Copel na Felipe Vancher, o que ali da República Argentina? Do Consalter, tem bastante. Isso, ali na Felipe Vancher, saindo ali do Consalter. Ah, entendi. Ali, Luísa no semáforo então. esquerda, direção à República Argentina. Ah, ok. Fica ali. Ok. Do lado direito ao loteamento. Ok. E aí, só uma outra colocação, doutor Nelson. É que, na verdade, é o seguinte, se a gente almoça, janta e etc., e uma coisa que eu tenho percebido também, que eu acho que valeria a pena a gente dar uma investida, é na limpeza da cidade após a chuva. Eu não sei se a nossa cidade ali, a concessionária ali da limpeza urbana, tem aqueles caminhão que fica com a vassourinha embaixo, varrendo, limpando, porque qualquer chuvinha que dá, vem a enxurrada, daí é pedra, é barro, é tudo no meio do asfalto. E para ficar bonito a nossa cidade, né? Não sei se isso aí seria viável para a nossa prefeitura estar correndo atrás também e deixar um ambiente mais limpo pós-chuva também. Seria isso por enquanto, doutor Nelson. Ok, obrigado, viu, Jonathan? Obrigado pela participação. O Jonathan não estava com aquela boa qualidade de comunicação, mas isso que ele está dizendo, até para eu não... me chama também a atenção, se você pegar, olha, e lugares que não tem assim tanto declive também, e também não tem tanto volume, digamos assim. Mas se você pegar, por exemplo, assim, a Padre Bernardo Platz, que é a marginal que vai ali do shopping até, vamos dizer assim, a Rosa Cirilo, tá? Dá o quê? 1.000 e poucos metros. Aquelas ruas, né, laterais ali, ela já traz um volume de pedrisco, sujeira, né, que você pega e faz um monte, assim, né? Então imagina em outros lugares onde tem um volume maior de terra, etc. Mas enfim, Ojeda, alguma coisa em cima desses dois telefonemas que você queira observar? O caso da Luísa Vancher, ali que sai da entrada do São Roque até a República Argentina, realmente tem bastante loteamentos ali. E com relação à aprovação de loteamentos, hoje nós temos 2 engenheiros que cuidam só dessa parte de análise em projetos de drenagem para liberação de loteamentos, né? Que é o Miguel Osma, tem o Mustafa Osma, que já aprovou ali também. Antes desse loteamento, tem o Vila Florata. Vila Florata nós tivemos pontos de alagamento também, né? Então, assim, está se investindo numa equipe técnica para fazer essas análises hoje. Então, assim, daqui a pouco vai ficar só a engenharia lá do loteador? Não. Né? Como o Nélio falou ali, aprovou por um secretário, mas não tinha uma equipe técnica para esse secretário. Hoje tem 2 engenheiros que estão se especializando na área de drenagem e vão cuidar só nessa área de análise. Ojeda, eu acho que tem algumas feridas que a gente tem que mexer sobre o ponto político. Tá? Sobre o tratamento político que se dá para algumas coisas. Todos nós aqui, minimamente, algum dia já viu Foz do Iguaçu de cima, né? Quando você está aterrissando de um voo ou subindo, você, né, tá um dia claro assim, você observa e tal. O que você tem de vazios urbanos é um negócio assustador. E o que você tem de nichos, núcleos habitacionais, distante de centro, distante disso, são 2 coisas. Uma, vamos deixar para especular. Tá? 2, o que eu posso te ajudar, Nélio? Está permitido o loteamento teu.
Tá? Então, eu acho que essa ferida política a gente tem nada contra o investidor. Nada contra o investidor. O que não dá é para, sabe, e ficar, porque a conta é muito cara lá na frente. Lá na frente é muito cara. Porque não é só daí só a manilha. E cadê o ônibus? E cadê o posto da polícia rodoviária? E cadê o posto de saúde? E cadê a escola? E por aí vai, sabe? É a política da aprovação. E não é só aqui, o Moarama está enfrentando problema grave com isso aí, porque eu fiz a minha parte, doei aqui a área para a prefeitura, a reserva técnica, agora você se vira. Né? Então, assim, a gente tem que buscar um modelo de uso do solo adequado, mas nós temos uma lei aí que é de 2001. Você vê, a lei de aprovação de loteamento é 6766 de 79. Está valendo até hoje. O Estatuto da Cidade de 2001. Já vai fazer 20 anos. E, assim, e não conseguiram implementar todo o Estatuto da Cidade até hoje. Por quê? Não funciona. Assim, porque tem grandes áreas de especulação. Eu também concordo. Se o terreno é daquela pessoa, o direito de propriedade é dele. Mas está em áreas que valem bastante, são áreas nobres. Mas é dele, né? A propriedade é dele. Você vai interferir nisso? Você não vai. E aquela outra área que é mais longe do centro, lógico, vai ter um preço, um custo de terra muito menor. Lógico que o nível o nível per capita do município, ele vai permitir esses loteamentos mais distantes do núcleo urbano, mais urbanizado. E realmente aí vai começar a acontecer esse problema. Falta escola, o ônibus não começa a chegar. Quando o cara faz muito malemar um poliédrico, que daí desce essa sujeira toda de barro, pedrisco, aí acontece o buraco. Você vê o problema da Ernesto Geyer. Quantos anos se arrastando ali? Foi garagem de ônibus para lá, foi vários loteamentos depois da Ernesto Geyer para lá. E como é que você vai ligar essas pontas? Né? Então a gente olha muito hoje, a legislação federal, ela faz a gente olhar muito hoje aquele quadradinho do lote que está se loteando. Mas e o todo? Né? Mas, Ivan, acho que tem algumas coisas ainda nessa área de enchente. Eu aproveito e repasso o abraço do Iedo Madalosso para você aqui, que ele mandou. Um abraço para o Iedo. Na sexta-feira, o Reginaldo Silva, né, secretário de Segurança Pública, dizia em relação ao São Luís, dizendo: tem um supermercado lá cujo telhado é enorme, joga toda a água para a rua quando chove. Acho que nessas coisas não depende de legislação federal, estadual, municipal. Não dá para sentar com o dono do mercado e dizer: temos esse problema, vamos fazer aqui uma cisterna que pega toda essa água. Qualquer coisa nesse nível, me parece que muitas vezes o discurso é sempre que a legislação não permite, tem tal situação que não dá, tem muito o ideal, quando coisas menores poderiam ser feitas, pelo menos para minimizar as consequências. Então, com relação à captação ali do São Luís, vamos voltar para o São Luís. E serve para qualquer outro lugar, porque a cidade cada vez mais está impermeabilizada. E, por exemplo, exatamente, não é só o problema do mercado. Tem várias residências ali que tem o lote 100% coberto, com 2, 3 tubulações de 100 milímetros jogando na rua, na calçada. Então, assim, eu tenho 100% de impermeabilização. Agora você pega a situação do São Luís. São muitos lotes lá que não tem quitação. São muitos lotes lá que estão em briga jurídica. Como é que a pessoa vai regularizar aquela construção na prefeitura? Porque aí você tem um lote no seu nome, você vai regularizar aquela edificação lá. Aí sim, aí você pode aplicar. Eu tenho que ter 20% de área permeável. Você tem que deixar uma área de permeabilidade de tantos por cento. Você tem que jogar a água de chuva na sarjeta, não na calçada. Então, assim, existe, é isso que eu falo. Hoje, a lei, não estou culpando a lei, né? Só a lei faz a gente olhar só um prisma da situação. E aí, quando estoura o problema, aí a gente começa a fazer análise. O que está acontecendo? Né? Então, assim, nós temos um problema lá no Três Pinheiros, que o pessoal não tem a matrícula do imóvel até hoje. Parece que vai seguir por uma briga jurídica. Tem gente lá, tem 2, 3 compradores do mesmo lote. Então, e aí, como é que entra o poder público para resolver isso? Não entra, não tem condição. É briga de entidade privada. Mas a consequência é em cima do lombo de quem mora.
E aí, Né? então, Quer dizer, mas... não, alaga, quer ver, o César Muniz está dizendo aqui, que ele mora no Profilurb 2 e diz que até o início do governo Paulo as pessoas pescavam no arroio, de lá para cá só derrota. Por quê? Por causa das enchentes que tem. Quer dizer, estoura no lombo das pessoas e aí fica mais ou menos assim, pois é, não dá para fazer, não está regularizado, não dá para fazer nenhuma alternativa. Por exemplo, no São Luís, se dizia que não dá para fazer uma lagoa de retenção. Depois de um tempo fizeram a lagoa de retenção. Né? Não, Não sei, exatamente. alguma alternativa mais prática. Não existe cada bacia, né? Como eu falei aqui, cada bacia hidrográfica ou microbacia hidrográfica do município tem que ser analisada dentro das suas particularidades. Por exemplo, você tem uma bacia do Rio Mimbi. Aquela bacia de retenção é um ponto de nascente, né? Já é uma retenção? Não é o suficiente? Não é. Então, qual que é o próximo passo? Vamos pegar uma tubulação que venha do rio, você amplia a vazão em 10, 12 vezes, você chega lá, você cria uma estrutura para receber uma outra microdrenagem. Essa microdrenagem, que é do mercado até a Bartolomeu de Gusmão, você tem condição para receber ela. Então, assim, o que pode acontecer, eleitoreiro? Eu vou lá, começo a fazer manilha, começo a fazer tudo e alaga. Mas eu fiz a manilha. Tá aí a manilha. Mas o que tem embaixo do mercado? Tem rocha, né? Tem rocha 30, 40 centímetros. Então, por que ele não colocou uma cisterna? Porque não tem como escavar. Ele vai escavar em rocha? Rocha dura. Para você ter uma ideia, nós tivemos ensaios ali que nós chegamos a 400 MPa. Ou seja, é quase 500 kg por centímetro quadrado de impacto e não rompe aquela rocha. Então, você imagina um servente com uma picareta e batendo lá, não vai nem criar um rabisco. Porque eu acho que eu entendo, Ojeda, isso que está dizendo o Nélio, que é o seguinte: o cidadão compra o lotinho dele lá, né? Vai pagar em 50 vezes, 100 vezes, 60 vezes e tal. Ele não entende, como diz você, de topografia, ele não entende de retenção de nascente, o que tem que fazer. Ele está sonhando em viver bem. Exato. E aí nós tivemos aqui, pouquinho antes de começar a conversar com você, teve um cidadão que disse que em 14 anos ele trocou em torno de 4, 5 mudanças. Que são pessoas que também lá, mas não é lá uma grande mudança. Mas é o sofá dele, é a geladeira dele e tal. Então, quer dizer, e quem é que aprovou? Eu acho que é isso que o Nélio está dizendo, mas quem é que aprovou? Entendeu? E além disso, Nelson, tá bom. Um dia, digamos, alguém errou na aprovação. Tá bom. Isso. Não dá para voltar lá atrás agora e resolver. Tem que consertar. Quem está agora à frente da atividade... O Budel já andou até de tornozeleira e não resolveu o problema. Entendeu? Então não adianta nós ficar... Ô Dante, o que você quer perguntar para o Ojeda? Quero saber o seguinte, Ojeda. Tivemos situações lá no Porto Meira, onde ruas foram alagadas pela primeira vez, né? Quero saber qual que é o motivo constatado. E outra, falando nesses alagamentos antigos, tinha aquela questão lá em frente da rua do Shopping Mercosul, que não alagou mais, né? E aquilo era um problema constante, todos os anos alagava, entrava água nas casas, se foi feita alguma coisa lá, porque aqui embaixo o rio passa por baixo, né? Ali. Mas ali não alagou mais, foi feita alguma coisa? Olha, no Shopping Mercosul, acho que foi feita uma intervenção já uns 2 mandatos atrás, né? Pelo que eu lembro, assim, né? Não participava de nenhuma administração. Mas já é uma solução antiga ali no Shopping Mercosul, né? É que nós temos identificado, se você olhar os dados da Defesa Civil, essas 2 últimas chuvas, a região norte sofreu mais, né? A região do Mimbi, do Mimbi, Morumbi, não choveu tanto quanto estava chovendo. A região sul já sofreu bastante, né? Os dados que nós tínhamos ali do pluviômetro do aeroporto foi 50 milímetros em 20, 30 minutos. No aeroporto. Você vê que uma região... Porto Meira foi 60 em 1 hora. 60 em 1 hora. Mas se você pega 50 em 20, 30 minutos... É um volume maior, volume né? maior. E no dia da chuva, eu fiquei ali na central de monitoramento. Nós tivemos ponto na Flávio Cavalieri, na rua Pitangueiras, que já é clássico isso daí. Nós temos uma obra em andamento para chegar até aquele ponto ali, né? Nós já conseguimos abrir a vazão para o Ouro Verde daquele ponto lá. E se você olhar, a altura d'água na rua já foi bem menor, mesmo com esse índice de chuva, já foi bem menor do que, por exemplo, nós tínhamos 30 milímetros em 1 hora, alagava toda aquela região, né? O próprio São Luís, nós tínhamos chuva de 20 milímetros em 10, 15 minutos, já alagava. Hoje nós tivemos aí, nesse 1 ano e 2 meses de obra, nós tivemos 3 grandes chuvas, né?
Nós tivemos um alagamento parcial da Rua Noruega e da Rua Grécia nessa parte antiga, que as tubulações são velhas e são subdimensionadas, né? Na última chuva que nós tivemos, teve uma enxurrada que veio lá do Jardim Copacabana, que nós identificamos, que passa por dentro de uma área privada. Inclusive tem até erosão nesse lote, e nós vamos tomar as medidas cabíveis para acionar isso daí na justiça, porque essa enxurrada que desceu para frente do supermercado, que alagou a casa, que deu o prejuízo, foi constatado pela Defesa Civil, mas o que ocasionou? Então, se você for para cima da Carlos Lavareda, a gente fez toda uma estrutura na Carlos Lavareda para receber as águas que vêm ali do Jardim Finícia. Se você olhar a filmagem que nós temos, a galeria que vem do Jardim Finícia tinha 10, 15% de ocupação. De onde que veio toda aquela água, aquela enxurrada com lama que invadiu as casas? Veio de um lote privado que teve uma movimentação de terra, que a gente vai identificar se foi legal, se não foi legal, e ter que começar a acionar. É isso que o Nélio está dizendo. O que se pode fazer hoje? Se fiscalizar mais. E até preventivamente, né? O Alírio está dizendo que só pegar alguns ouvintes, tem uma série de ouvintes com questões específicas, diz lá do rio Ouro Verde, segundo ele está tudo trancado, ele diz assim, fala para esse senhor, está falando do Ivan, por favor, pelo menos vir dar uma olhada, porque a cada chuva muitas casas aqui no Porto Meira são alagadas. Então está dizendo que o rio é que está com problema. Deixa eu aproveitar outra aqui, deixa eu pegar o nome, a Verônica diz que lá no Porto Meira, no Jardim das Flores, também encheu as casas de água e os vizinhos perderam os móveis porque encheu a casa com alagamento. No Porto Meira diz ela. Pegar outra aqui, o Jefferson manda um abraço para o Ivan, diz que o Ivan foi o professor dele na graduação de engenharia e que a tarefa de solucionar problemas é sempre muito mais árdua do que planejar, ainda mais quando a questão política é muito forte. O Jefferson está morando em Cascavel agora, mas todo dia acompanha a programação. Abraço, e uma última manifestação nesse momento aqui do Valmir, que diz, bom dia, no posto Gasparim, em Três Lagoas, sempre jogou água da chuva na rua e a prefeitura não fiscaliza, diz o Valmir. Agora, 12h16, para terminar com o Ojeda, que essa conversa aqui a gente podia marcar para o mês inteiro, né? Enquanto durar a chuva? Enquanto durar a chuva, até fevereiro. Como diz o Dante, que vai até fevereiro, a tua orelha vai esquentar. Vai bastante. Vai esquentar, tá? Não, dizem os antigos, quando estão falando bem ou mal de alguém, a orelha da pessoa fica esquenta. A direita é falar bem, a esquerda é falar mal. Então né? você já está acostumado, Ojeda. Então identifica as duas, né? Identifica as duas. Deixa eu premiar, então, com certeza, muita gente. Vou falar aqui no atacado, né? Eu vou falar da nossa JK, que começa, me parece, o problema aqui para a banda da Paraná, né? Que começa da Paraná e vai indo, e Jardim América, e Vila Portes, e companhia, e Ponte, e eu fico olhando, e o caro é sempre consertar, mas eu penso que o prejuízo que se contabiliza todo ano, talvez se a gente juntasse esse dinheiro e fizesse uma obra, como diz o gaúcho, daquela bem baguala, entendeu? Quem sabe em 10 anos a gente não pagaria essa conta. Exato. Eu acho que é por aí, Ojeda. O que você acha? Não, e é exatamente nisso que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, nós temos aqui 152 pontos críticos mapeados. 400 num total de pequenos pontos de alagamento, são temporários, dependendo da pluviosidade. Mas 152 são críticos. Desses 152, nós temos 60, vamos por hoje, vamos atacar todos os problemas crônicos. 60 obras na cidade, 400, 500 milhões no mínimo previsto. Então, está se estudando todo esse plano de investimento para se buscar esses recursos, né? Agora, você tem que ter um projeto bem feito. Hoje, a Caixa Econômica, hoje, um banco internacional não vai aceitar um pedido de verba sem um projeto bem feito, né? Então, está se investindo nisso, está se investindo no planejamento financeiro, está se buscando soluções. Por exemplo, hoje, a obra da JK, nós estamos mapeando desde do começo que eu ainda estava na Secretaria de Obras. Não é só JK, é aquelas duas travessias que passa BR-277, né? Já conversei lá com o engenheiro, o Vicente Veríssimo lá do DENIT. Nós temos duas travessias existentes ali que estrangulam a passagem de água. Quem que fez essa obra? A gente está jogando, mas tem que se achar soluções. Então nós temos que trazer isso desde do final do Arroio Jupira, da foz do Arroio Jupira, né? Se mapear isso,
se estudar essa passagem de água, esse volume de água dentro dessas precipitações máximas, porque a norma não prevê a precipitação máxima, ela prevê a precipitação média. Né? É o caso que nós temos aqui do recém-inaugurado viaduto da Costa Silva. A rua Antônio Salazar sempre está dando problema. Por quê? Se você olhar a duela que o Estado projetou em relação ao nível da Antônio Salazar, ela está mais alta. Então, assim, você já prevê que o bairro inteiro do Parque Presidente II tem que alagar para a água descer. Então, assim, existe também esse sombreamento entre projetos, DENIT, Estado, com o município. Então, a gente está começando a andar para esse caminho também. Hoje, da minha afinada mãe, ela olhava essas coisas e dizia assim, ó, ela utilizava um termo, eu gavo quem aprovou. Então, ela estava dizendo o seguinte, às vezes eu vejo aqui em Foz do Iguaçu, esse viaduto aqui da Costa e Silva, olha, o que deu de professor de viaduto ao tempo do aprovar, não aprovar, eu falei, nossa, não tem lugar na Terra que tenha gente mais entendida engenharia, de viaduto, entendeu? Aqui parece que todas as cadeiras de engenharia era viaduto. Viaduto com energia, viaduto sem energia, viaduto com grama plantado na lateral, viaduto com hotel na frente, viaduto... Bom, o viaduto não funciona. E aí, entendeu? E o viaduto não foi falta da comunidade política entrar no assunto, entrou a sociedade civil organizada, entraram grandes instituições. E como é que a gente paga depois esses micos lá na frente, Ojeda? O que é isso? Você que é professor. Professor Ojeda, o que acontece com isso? E que sobra para o município. E que sobra para nós. Está ali o Imperatriz, tu não pode chegar. Entendeu? O drone é muito pequeno. Ou vai ter que ser de helicóptero, entendeu? Ou tu dá uma volta lá por Santa Terezinha de Itaipu, tu vai lá. Ainda fecharam o charrua, que é e aí, o charrua fechado. O que eu olho, assim, em termos de... O hotel, a fachada do hotel totalmente escondida, entendeu? Em termos de ciência, né? Falando agora como ciência, você falou como professor. Qual é a metodologia que você adota para se fazer isso? Então, a gente não enxerga isso quando se é apresentado um projeto. Né? Igual você falou, a gente acompanhou aqui no contraponto, várias pessoas falando. Ninguém questionou a metodologia de aprovação desse projeto. Como é que você fez, que estudo que você fez? Ninguém questionou. Apesar de ter tantos professores entendidos, ninguém perguntou como é que aprovou, onde que aprovou, quem que está fazendo. Por exemplo, você pega a obra da ponte, segunda ponte internacional. Foram 3, 4 anos de projeto. Se você olhar ali o caderno de projeto, existe a metodologia que a pessoa adotou. Então, assim, é isso que nós estamos trazendo hoje, tendo essa diretoria extraordinária. Você fazer projetos com metodologia, que se adequam a essas ABNTs, que são a Associação Brasileira de Normatec. A gente não pode fugir disso. Né? E metodologia, legislação, norma técnica, é só o viaduto, nossa, que maravilha, um grande viaduto, é uma grande obra. Realmente, é uma grande obra. Está chegando à conclusão que não funciona. Que é cinzeiro em moto. Entendeu? Para mim é colocar cinzeiro em moto, entendeu? Tu diz, olha, cinzeiro bonito, serve para... Nada. Para nada. Então, assim, qual a metodologia? Qual é o estudo? Como é que você chegou nessa solução? Eu acho que quando você tem um projeto de grande porte, como você chegou nessa solução? Qual foi a técnica? Porque você pode ter 2, 3 técnicas. Por exemplo, hoje nós estamos pesquisando aí uma técnica que é usada bastante na Holanda, que são os parques alagáveis. Né? São parques mesmo. Né? Você tem lá equipamentos públicos, você faz ele numa depressão topográfica e você tem que ter um acionamento de segurança ali que quando chove determinado assim, tantos centímetros, aquilo vai alagar. Então você tem que ter todo um processo de educação ambiental para tudo isso também. Então, é uma técnica? Então eu vou aplicar isso para Foz do Iguaçu inteira. Não vai funcionar. É como a bacia de retenção. Bacia de retenção é uma coisa, bacia de detenção é outra. Então, assim, onde que eu vou buscar essa informação? Eu tenho que estudar para fazer isso. Né? Eu tenho que estudar. Eu tenho que ver tese de doutorado, eu tenho que ir lá fazer a visita técnica, para ver se funciona mesmo, se é só politicagem. Então, hoje, a minha conduta e aquilo que a gente tem levado a fazer é estudar o problema e realmente trazer uma solução que existe sucesso
naquilo que foi feito e adotado por outras cidades. Então vamos lá, professor, para encerrar de E vez. tem depois uma questão aqui de Tá. um ouvinte que está insistindo. Então faz do Pois não, ouvinte. César, a questão ele está perguntando, resumindo, se na questão desse asfalto que tem sido feito em toda a cidade de Foz do Iguaçu, se há estudo técnico, porque, segundo ele, lugares onde foi passada essa camada asfáltica, depois começou a alagar e antes nunca acontecia. A parte do asfalto, eu não tenho o acesso... Estudo técnico quanto a alagamento, óbvio. Então, eu não tenho o estudo técnico dessas regiões hoje de microdrenagem. Foi isso que nós estamos falando aqui. Eu tenho hoje, quase fechamos o diagnóstico de todas as bacias em termos de macrodrenagem, né? Para pontuar. Aqui eu preciso ter um reservatório, aqui eu preciso ter uma bacia de retenção, aqui eu preciso buscar uma verba para isso, aqui eu preciso realocar tantas famílias. Hoje, nós não chegamos nesse patamar ainda, Nélio, de microdrenagem. Pois é, isso mostra, né, Ivan, de que na própria prefeitura um grupo faz asfalto que vai alagar mais e o outro não chegou a tempo de ser consultado para ver se tem que... Não, mas lá na Secretaria de Obras tem vários técnicos lá, tem vários diretores que podem responder essa pergunta. Tá, mas estou dizendo. Tem um cargo que é específico que é o teu nessa área. Então, mas a minha área, Nélio, é essas grandes obras de contra-alagamento e enchentes. Né? É uma obra específica. Por exemplo, se eu pegar uma equipe que está fazendo um estudo grandioso desse daqui, né? Hoje nós temos 2 engenheiros lá que são brilhantes. Graças a Deus, né? Deus foi generoso com a gente, desse último concurso. Então você pega um planejamento macro e tira essa equipe para projetar, calcular a boca de lobo. Eu estou subdimensionando essa equipe. Eu preciso... O meu foco, o foco da diretoria é essas obras macro, são grandes regiões. Né? Lá na diretoria, na Secretaria de Obras, tem diretoria de pavimentação, tem diretoria de manutenção viária, né? A própria secretaria tem assistência técnica para isso daí. Olha, professor, eu tenho comigo, Nélio, e o ouvinte vai entender a minha linguagem, eu entendo que esse tipo de asfalto, 80% dele é como se fosse ao tempo dos pioneiros picada. Tá? Não vai ser a solução de estrada, disso, daquilo e tal. Vai dar para passar? Vai dar para passar. Antes não passava porque não tinha uma picada, não tinha uma pinguela, não tinha tal. Então vamos fazer. Então o que eu vejo? Eu vejo um paralelepípedo feito em cima de um loteamento que de repente foi aprovado sem pensar qualquer coisa. Você vai jogar o asfalto ali, entendeu? Vai ficar bom. Até quando vem a chuva. Aí tem o bueiro, aí tem... Entendeu? Tem. Então, daqui a pouco, eu vi denúncias e gente mostrando o seguinte, fizeram a margem de uma da pista de rolante tem Boca de Lobo, na outra margem não tem, entendeu? Então, quer dizer, vai cair para um lado só, não vai ter escoação, o escoamento suficiente da água. Esclarecer, Nelson, que... Assim, existe um equívoco entre falar assim, o poliédrico absorve mais água que o asfalto. Não é, hidraulicamente falando, não é o correto. Porque assim, ele dá uma diferença de 10% em termos de captação. Não vai resolver. Não é a questão do asfalto que está aumentando o lagamento. O que nós temos ali de fato científico? Nós temos uma pluviosidade maior. Nós temos uma alteração hidrológica maior. O trecho, o caminho para a água andar até um ponto de coleta é gigante. E aí entra a questão do loteamento antigo. Então, assim, falar que o asfalto está prejudicando a drenagem, isso é um equívoco científico, porque não é. Então, você tem uma pedra ali, essa pedra não entra água. Quem fala que o poliédrico permeia, entre a diferença de um asfalto e de um poliédrico é 10%. Porque hoje é uma capa de 2, 3 centímetros que você joga ali. Né? O que nós não temos, né, com relação a esses loteamentos antigos? Cálculo de meio-fio. Tem fórmulas para cálculo de meio-fio. Está lá, está pronto. Né? Hoje você vê a maioria das reclamações que a água passa por cima das calçadas. Então você tem que ter uma altura de meio-fio calculada para isso. Subiu o asfalto, mas o meio-fio ficou baixinho. Não, mas a sarjeta ela continua livre. Né? E aí, como você falou, Nelson, você vai chegar em determinada rua que ela só está para um lado. E ainda é capaz de achar a boca de lobo do outro. Não é. Aí tem que subir a água. Aí você fala, porque assim, você tem o asfalto novo, que é um processo de pavimentação, e você tem o recap asfalto, que é um processo de manutenção viária. Então assim, eu acho que está se misturando as coisas. Né? Agora, você vai fazer por exemplo, a Rua Lavareda. A Rua Lavareda ela foi feita nova. Foi uma obra de pavimentação.
Então você tem boca de lobo, você tem PV, que é o posto de visita, você tem toda a estrutura hidráulica para uma pavimentação nova. Me dá licença só um minutinho, professor. Dona Kátia, bom dia. Bom dia, um prazer falar contigo de novo, doutor Nelson. Ô, Kátia, tudo bem? Tudo certo? Tudo. E o nosso, Tudo tranquilo. aquilo que já foi o nosso Parque Presidente, que agora é Centro Cívico, né? Que poderá ser Exato. ex-futuro Centro Cívico. Entendeu? Nós estamos muito importante aqui. Mas Kátia, o que você gostaria de dizer? É o seguinte, eu estava no carro quando eu liguei o rádio e daí eu não sei se é o secretário, algum diretor que está aí, não sei quem que é a pessoa que falou que a culpa do alagamento de Antônio Salazar seria do viaduto. Eu queria falar para ele que eu sou uma das fundadoras do bairro do Parque Presidente 2. Ficou muitos anos ali sem alagar, porque foi feita uma galeria, foi dinamitado na frente daqueles hotel ali, foi da época do Brandino ainda. Depois era mantida as galerias limpas e não alagava mais. Agora o que acontece? A água que se transformou muitos bairros ali na região da Vila Brasa, aquela região, e a água corre ali. Não tem nada o alagamento da Antônio Salazar com o viaduto. Pelo contrário, ali tem que fazer uma nova galeria de uma altura para trás, ali onde que acho que é de 80, porque as da frente lá tem 1,5 m. Pelo menos foi o que passaram para nós na época. Mas Kátia, não é mais alagado. E alaga muito mais antes do que o do viaduto. Kátia, só para dizer para você o seguinte, nós estamos conversando com o doutor Ojeda aqui, que é o diretor extraordinário de acompanhamento de projeto de planos de contenção de enchentes. E apenas só para fazer um reparo, eu acho que você equivocadamente entendeu que ele disse que o problema da enchente era por conta do viaduto. Não, ele disse que não foi olhado determinadas circunstâncias, né, que haveria de ser medida ali por conta da construção do viaduto. E que por conta disso, hoje você tem até a retenção de água desnecessariamente. Foi isso que ele disse, tá, Kátia? Mas eu agradeço demais a tua participação e o registro que você está fazendo. O fato é que atinge a todos nós esta questão de alagamento. E o que já foi um privilégio, de repente, da JK ou do São Luís, já não é mais. Já é da cidade inteira, né? Já está sendo de toda a cidade. Professor, então vamos falar de planejamento. Daqui 10 anos, 15 anos... Se Deus quiser, nós teremos programas de rádio tal qual o Contraponto aqui em Foz do Iguaçu. Entendeu? E nós vamos estar em que estágio de conserto com S, né? Dessa questão de enchentes, etc. Bom, porque, claro, tem o paliativo, que é hoje nós temos que pegar lá uma retroescavadeira, desobstruir, nós temos que pegar uma boca de lobo e desentupir e tal. Mas... nós sabemos que não vai ser a solução. Não. Ajuda a escoar, alivia e tal, né? Tipo solução. Foz do Iguaçu pensa em enchente mesmo, em alagamento mesmo. Hoje duas linhas de frente para a gente resumir, né? Atacar esses problemas estruturais que já é crônico, né? Como um remédio, um tratamento de saúde crônico. O remédio é caro, né? E olhar também outros pontos. Por exemplo, nós temos ainda uma grande área para ser impermeabilizada no Arroio Carimã. Nós vamos ter ali uma obra da perimetral. Então, a gente já está começando a olhar esse planejamento de obra para que não se aconteça no Arroio Carimã isso que está acontecendo em outras regiões. Por exemplo, nós estamos olhando com carinho também a bacia do rio Matias Almada, que ainda não está num percentual de ocupação crítico, né? Porque se deixar aí sem impedimentos, sem itens, sem legislação, e aplicar essa legislação, vai ocupar e a coisa lá vai ser bem pior do que um São Luís, vai ser bem pior. Por que eu falo isso? Porque você tem a inclinação do rio. O rio Carimã não tem uma inclinação muito forte, ele tem uma inclinação baixa. Então qualquer ocupação que chegue ali vai acontecer como acontece o Ouro Verde, é a mesma característica. Então você tem o rio Almada, que é um rio extenso, praticamente toda a região norte, se você não cuidar e tiver uma ocupação irregular, vai acontecer. Aqui no centro nós temos o Monjolo, ainda nós temos o batalhão ainda que preserva uma área de contenção ali
favorável para o município. Você imagina que daqui 10, 15 anos, a gente falando aqui na rádio, que saiu o batalhão e começou a alagar o centro inteiro, né? Então, assim, a gente consegue vislumbrar hoje, depois desse tempo de diagnóstico tudo, que tem que se olhar com carinho para esse futuro, né? Investir mais em parques livres, por exemplo, tem o projeto Reinventando Foz, toda a extensão do Boici, desde lá do cemitério até aqui a Portal da Foz. Se você olhar a área de ocupação da nascente do Boici aqui no Portal da Foz, é gigantesca. Se você olhar a questão do Parque Presidente 2, os mapas antigos sugerem, a gente não tem isso por escrito, que esse córrego que atravessa aqui o fundo do Lago do Cisne, no Parque Presidente 2 e vai até o Canadá, era uma nascente do rio Boici. Né? Então, assim, você vai começando a olhar e vai... Para quê? Para você ter a solução correta, não chutada. Né? Por exemplo, nós temos ali hoje um estudo que demonstra que nós vamos ter que fazer um túnel line, que é uma tecnologia, um túnel line. Nós vamos ter que detonar rochas que saem aqui do arroio, do fundo do recanto. Vai ter que atravessar a BR-277 até o outro lado, fazer 2 sumidouros gigantescos. Só essa obra de travessia são 6 a 8 milhões. Estimado. A gente não fez um projeto específico para isso ainda. Desse ponto do hotel ali que ela falou, porque já tinha travessia numa outra época. Por exemplo, eu lembro que ali no Parque Presidente 2, a rua Antônio de Salazar tinha um córrego ali. Não sei para quem lembra ali o fundo da mecânica. Tinha um córrego ali, de 3, 4 metros de largura. Cadê esse córrego hoje? Né? Então você vê que, indo para o fundo da Vila Brás, lá no Jardim Canadá, na Baixada da Rua Araucária, você vê o total de invasão que nós temos ali, a conexão com a Avenida Paraty, que vai até a Rio Claro, que o problema é que é Rio Claro, nós temos problema daquele ponto lá na Silvia Marisco Sasdelli. Vai para onde essa água? Essa água tem que chegar nesse ponto aqui, no viaduto da 277. Então, você vê, hoje, o panorama para aqui 10 anos é que esses problemas estejam mapeados com as verbas e com as obras em andamento.